O cenário jurídico brasileiro contemporâneo apresenta diversas particularidades, mas poucas são tão estatisticamente anômalas quanto a litigiosidade no setor de transporte aéreo. Dados revelam um quadro alarmante. O Brasil, sozinho, concentra 98,5% de todas as ações judiciais movidas contra companhias aéreas no mundo. Tem um diagnóstico comum, meio que senso comum no setor aéreo, de que o setor aéreo brasileiro é o setor aéreo, é a indústria aérea mais judicializada no mundo. Eu já ouvi falar da concentração de voos para o Brasil, de 90% dos casos de contestações judiciais contra empresas aéreas no mundo, e sendo que o Brasil não tem 10% do tráfego aéreo mundial. Tem uma companhia americana que lá antes da pandemia, ela tinha 1,5% do faturamento total bruto da companhia internacional em voos para o Brasil. 1,5% do faturamento e mais de 90% dos casos, 98% dos casos judiciais, né? A chance de um passageiro processar uma empresa aqui é 800 vezes maior do que nos Estados Unidos. Este fenômeno representa um custo de quase R$1 bilhão por ano, um valor que, segundo a própria agência reguladora, é provisionado e repassado ao consumidor. Mas, para além dos números, essa hiperjudicialização serve como um estudo de caso para analisar uma questão fundamental: a adequada fundamentação das decisões judiciais como condição de legitimidade do direito. Este documentário defende a tese de que a judicialização excessiva no setor aéreo é um sintoma de uma prática decisória que, embora motivada pela proteção ao consumidor, frequentemente avalia os conflitos a partir de seu resultado imediato e não dos argumentos. Ao converter problemas complexos de regulação em questões puramente hermenêuticas, o judiciário pode gerar uma insegurança jurídica que, paradoxalmente, prejudica a coletividade e corrói a legitimidade social do direito que busca proteger. Para entender o presente, é preciso voltar no tempo. Com a Constituição de 1988, o Brasil viveu uma profunda transformação. A nova Carta Cidadã contemplou uma vasta gama de direitos individuais e coletivos e garantiu o amplo acesso à justiça como um direito fundamental. Essa nova realidade, aliada à previsão explícita do direito à reparação por dano moral, que antes era motivo de intensa divergência, abriu as portas do judiciário. O resultado foi uma explosão de demandas, com cidadãos buscando massivamente concretizar os direitos que agora estavam garantidos no papel. Um fenômeno que especialistas identificam como sintoma de uma nova cultura social. Falando de judicialização especificamente, cultura de judicialização, eu acho que a gente fala sobretudo sobre um sintoma muito forte no Brasil e que isso é reconhecido por todas as áreas que trabalham o direito de maneira geral, né? A gente tem uma cultura gigantesca de judicialização no Brasil, né? Ela vem, por um lado, no sentido de que, após a Constituição de 88, por exemplo, abriu-se aqui um espaço de uma ideia de maior acesso à justiça, de mais informação com relação aos direitos, etc. Só que isso acabou se desenvolvendo num outro caminho, talvez, né? No sentido de que hoje o Brasil, por exemplo, é um dos países recordistas mundiais em número de processos, de maneira geral, dentro do judiciário, né? Pouco depois, o Código de Defesa do Consumidor consolidou essa mudança de paradigma. Fundado na teoria do risco da atividade, o CDC estabeleceu a responsabilidade objetiva dos fornecedores. Na prática, isso significa que, para obter uma indenização, o consumidor não precisava mais provar a culpa da empresa, bastava a falha no serviço. Nesse novo ambiente,
a figura do dano moral tornou-se o elemento central nas ações de consumo, assoberbando os tribunais. O pedido de indenização tornou-se praticamente automático nas petições iniciais, muitas vezes desvinculado da comprovação efetiva de um prejuízo. Essa cultura jurídica, nascida para proteger, preparou o terreno para a hiperjudicialização que vemos hoje em setores de consumo massivo, como o aéreo. Mas para alguns especialistas, essa cultura não nasce apenas das leis, mas de como os próprios operadores do direito são formados. Mas eu acho que o ensino jurídico ele é muito baseado no incentivo no incentivo do litígio, né? Então você quer formar pessoas que consigam fazer disso, né, do litígio em si, e não da advocacia em si, a fonte de renda do litígio, que acaba sendo mais importante, né? Se você forma uma pessoa com essa filosofia, provavelmente é dessa forma que ela vai trabalhar, né? Muito profissional trabalhando nisso, e não necessariamente no sentido de trabalhar mais uma via de conciliação, sim no sentido de postergar, inclusive, o processo, porque nesse sentido talvez essas pessoas entendam que elas vão conseguir lucrar mais com isso. Tudo isso faz o país de um país com uma cultura de judicialização mesmo, né, muito forte, não necessariamente positiva. A prática judicial no setor aéreo expõe a complexidade da interpretação, ferramenta essencial para a aplicação do direito. Segundo teóricos como Kelsen, a norma oferece uma moldura com várias possibilidades de aplicação. Aqui, o conflito é claro. De um lado, a norma geral, o CDC. Do outro, as normas especiais, as convenções de Montreal e Varsóvia. A escolha de qual norma aplicar dentro dessa moldura define o resultado do processo e a previsibilidade do setor. Mesmo após o STF firmar o precedente vinculante de que as convenções internacionais prevalecem para danos materiais, a resistência nos juizados especiais continua, especialmente no campo dos danos morais, onde o espaço para interpretações amplas permanece aberto. Essa divergência entre o que diz a lei e o que decide o judiciário ficou explícita durante a pandemia. Tem uma medida que foi até discutida no Congresso que o legislador previu expressamente na lei a inexistência de dano moral presumido. O que é isso? Né? Então, assim, o dano moral, o dano material, dano presumido, né? Ele tem que ser comprovado e não presumido pelo judiciário. Isso está expresso na lei. Resultado, nenhuma corte obedece. Nenhuma corte obedece. Então, assim, a gente tem, de fato, uma divergência de caminhos entre o que prescreve a lei e as decisões judiciais. Essa tensão revela uma argumentação jurídica marcada pelo voluntarismo judicial, motivado pela legítima intenção de proteger o consumidor. O julgador muitas vezes avalia a decisão pelo seu resultado imediato e não pelos argumentos técnicos. Um juiz, que também é um consumidor, pode decidir com base em sua própria experiência, ignorando o impacto agregado de sua decisão na indústria. Essa prática desconsidera que o judiciário não dispõe do mesmo ferramental técnico de uma agência reguladora, como corpo técnico especializado e capacidade de avaliação de impacto regulatório. O resultado é uma decisão que, embora bem intencionada, carece de uma análise aprofundada de suas repercussões. Do ponto de vista da regulação setorial da ANAC, a gente tem regulação da qualidade a gente dispõe sobre a prestação de serviço aéreo e o passageiro tem alguns direitos, né? São direitos até mais amplos do que a gente vê nos países mais desenvolvidos, né? Por exemplo, acontece uma nevasca nos Estados Unidos, o passageiro está no chão, né? E ele vai poder voar só depois que o aeroporto abrir. A empresa aérea não precisa prestar assistência para o passageiro. Aqui no Brasil é diferente, né? Tem um aeroporto de Congonhas fecha por um motivo meteorológico. A empresa aérea tem que prestar assistência para os passageiros. A estratégia de encarar todos os conflitos a partir de um discurso de direitos reduz problemas políticos e regulatórios. Uma prática motivada, em parte, pela percepção de um desequilíbrio fundamental na relação de consumo. Evidentemente que tem uma questão de que as empresas, eventualmente, elas têm um comportamento
não muito adequado e respeitoso para o consumidor, né? Acho que todo mundo que pega avião, por exemplo, nesse sentido, já passou por algum tipo de situação e a resposta nem sempre ela é rápida, ou educada, ou eficaz, né? Muito pelo contrário, muitas vezes você recebe um tratamento ali que está longe de ser aquele que deveria ser executativo, né? Então acaba tendo uma desproporção aqui gigantesca em termos de poder, né? Das companhias aéreas com relação ao consumidor, né? Porque a gente trabalha com um serviço aqui que hoje em dia é quase um serviço essencial, o transporte aéreo, né? De novo, por ele ser mais facilitado, né? Ele abrange agora uma parcela muito maior da população, né? Tem poucas empresas também no Brasil, né, que trabalham com isso acaba colaborando, né, para uma concentração de poder aqui. Em poucas empresas não tem tanta concorrência aqui se a gente compara com outros países, né? É aqui que a interpretação, a ferramenta do jurista para dar sentido à norma, entra em tensão. Para teóricos como Kelsen, a norma jurídica oferece uma moldura de possibilidades. O desafio do julgador é escolher, dentro dessa moldura, a solução mais adequada. Contudo, quando um cancelamento por questões de segurança inegociáveis é interpretado como uma simples falha na prestação de serviço, a complexidade técnica é forçada para dentro de uma moldura que não lhe cabe. Essa simplificação nos aproxima do que o filósofo Herbert Hart descreveu como pesadelo da interpretação, um cenário onde a incerteza natural da lei abre espaço para uma decisão quase subjetiva do juiz, que, sem se sentir limitado por regras técnicas, acaba por construir uma solução que ignora as particularidades do caso. Essa interpretação simplista só se sustenta por uma argumentação frágil ao invocar motivos genéricos, como o consumidor foi lesado, a decisão deixa de enfrentar os argumentos técnicos da defesa. Ela falha, como aponta o jurista Manuel Atienza, em sua busca por uma resposta correta, pois ignora elementos racionais e as consequências de sua aplicação. Ao definir soluções sem o aconselhamento de especialistas, a prática decisória carece de fundamentação adequada. Ela não reconhece os limites de sua própria competência técnica e intervém em um domínio essencialmente regulatório. O resultado é uma decisão sistemicamente prejudicial e que, portanto, perde sua legitimação social. A prática decisória é focada em resultados individuais, desvinculada de uma análise técnica, transcende o caso concreto e gera consequências sistêmicas. O custo estimado de R$1 bilhão por ano com ações judiciais não desaparece. Ele é incorporado à operação e, inevitavelmente, repassado a todos os consumidores através do aumento no preço das passagens. Esse aumento de preços torna a aviação ainda mais inacessível num país que, pelas dimensões continentais e carente de alternativas, é dependente dela para o desenvolvimento social e para a redução das desigualdades regionais. Desse modo, a indenização emitida por um passageiro sai, na prática, do bolso de todos os outros, criando um subsídio cruzado que onera a coletividade. Além disso, o ambiente de incerteza funciona como um forte inibidor da concorrência. O exemplo mais claro é a ausência de companhias de baixo custo, as chamadas low cost, no mercado doméstico brasileiro. Vocês percebam que no Brasil a gente não tem aquelas empresas que são chamadas companhias aéreas low cost, low fares, né? Que são baixo custo, baixa tarifa. Essas companhias, elas têm um modelo de negócio muito calcado nas receitas auxiliares. Você compra o direito de voar, mas você não pode, assim, a princípio você não tem um assento escolhido, você não tem o direito de levar mala, só uma bagagem de mão para ficar debaixo da poltrona, enfim, uma série de coisas que, se você quiser adquirir, você tem que pagar por fora. Até o check-in do aeroporto você tem que pagar e assim por diante. Elas fazem dinheiro, assim, elas lotam a aeronave e fazem dinheiro com esse modelo de receitas auxiliares. Investidores, por que não vem para o Brasil? A gente só tem 3 empresas aéreas, carece, tem uma sensação de que a gente precisa de mais players para competir, tem muita demanda, etc. E o principal item da lista que eles colocam é judicialização. O modelo de negócios desse tipo de empresas está calcado num processo de venda de receitas auxiliares, de venda de serviços auxiliares. Com esse índice de judicialização, elas não conseguem praticar tarifas baixas, né?
É aqui que a própria legitimidade do direito é desafiada, quando a prática judicial leva a resultados que, de forma agregada, prejudicam o interesse coletivo, a confiança no sistema é abalada. A percepção de que o dano moral se tornou uma commodity jurídica e de que o acesso aos juizados funciona como um incentivo à litigância oportunista, sem risco ou custo, desvaloriza a própria função do judiciário. A cultura de judicialização no setor aéreo é agravada por uma prática que carece de especialização técnica e pela ascensão de um modelo de negócio focado na litigância em massa. Um dos principais vetores do aumento exponencial de ações é a atuação de sites abutres e da advocacia predatória. A gente vê o surgimento desses sites abutres, né, que a gente chama de Lawtechs, né, que são startups que ficam mapeando a situação de voo. Então, eles já disparam um e-mail, um approach com o passageiro no aeroporto para comprar a causa e assumir o ganho na justiça. O modelo consiste em comprar o direito do consumidor, oferecendo uma compensação imediata de baixo valor para depois buscar na justiça indenizações significativamente maiores. Essa prática mercantiliza o acesso à justiça, criando demandas artificiais onde, muitas vezes, o consumidor sequer tinha intenção de processar a companhia aérea. É uma prática que os reguladores veem como um negócio lucrativo e que o meio jurídico identifica como um desvio ético. Ela nem está sendo, na prática, perpetrada pelo próprio consumidor, mas sim por uma empresa que comprou o direito daquela ação. Ela fez uma busca ativa, paga R$1.000 na ação e ganha indenização de R$8.000. Né? Então, é um grande negócio para uma Lawtech. Um movimento mais predatório nesse sentido, que contribui também para o alto índice de ações e para a demora dessas ações. A grande maioria dessas ações tramita nos juizados especiais cíveis, em ambiente que, embora concebido para facilitar o acesso à justiça, apresenta desafios. Um ponto crítico é a jurisprudência consolidada em muitos tribunais sobre o dano moral presumido, onde o simples atraso ou cancelamento é considerado suficiente para gerar o dever de indenizar, independentemente da comprovação de um prejuízo efetivo pelo passageiro. Essa interpretação, ao se limitar a reproduzir um entendimento sobre o dano presumido sem explicar sua relação concreta com a causa, contraria a própria exigência de fundamentação da lei processual. A ausência de uma argumentação que demonstre o dano efetivo, como exige a legislação mais recente, cria um forte incentivo para a litigância, pois a chance de sucesso se torna alta, mesmo sem um prejuízo concreto. O estado de Rondônia tornou-se um caso emblemático de como a prática judicial pode gerar distorções sistêmicas. O volume de processos era tão desproporcional que levou à redução drástica de voos, com as companhias alegando que o problema era o judiciário local. Essa é a parte mais perversa dessa discussão. E aí a gente começou a receber muita reclamação de que as empresas aéreas estavam tirando o voo de Rondônia, né, sobretudo da capital Porto Velho. E a gente foi sentar com as empresas para entender qual que é o motivo e tal. Motivo, judicialização. E o custo com as indenizações dos passageiros de Porto Velho estavam absurdamente altos. Teve uma empresa que relatou até que a passagem lá já saía com R$100 de cara, né? Só a provisão do custo da judicialização. O que aconteceu? As empresas tiraram os voos. No entanto, uma análise detalhada revelou uma realidade mais complexa. O principal motivo das ações não era o atraso, mas o cancelamento de voos, muitas vezes por opção mercadológica das empresas, que realocavam aeronaves para rotas mais lucrativas sem apresentar justificativas técnicas nos processos. Além disso, a análise mostrou que as defesas apresentadas pelas companhias eram extremamente deficientes. O caso de Rondônia ilustra, portanto, a complexidade do problema. Não se trata apenas de um judiciário punitivo, mas de uma combinação de práticas comerciais questionáveis com defesas judiciais mal elaboradas, resultando em um ciclo de prejuízos para toda a região. A complexidade do cenário exige uma abordagem multifacetada. A solução não está em restringir o acesso à justiça, mas em torná-lo a última instância. Uma das frentes mais promissoras é o fortalecimento de vias alternativas, como a plataforma Consumidor
destacada como a política pública de defesa do consumidor mais bem-sucedida do país. Nela, mais de 85% dos conflitos do setor aéreo são resolvidos de forma consensual, rápida e sem custos. Eu acho que é uma falta de comunicação enorme entre a empresa e o consumidor, né? Essa falta de comunicação é uma questão sintomática também dessa extrema judicialização, né? Se a gente tivesse uma atenção maior a essa comunicação aqui de base, acho que a gente conseguiria evitar aqui uma série de demandas futuras, né? Tentar estimular o consumidor, antes de judicializar, que ele vá para o portal consumidor.gov. Por hora a gente usa a plataforma do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional do Consumidor, e a ideia é tentar essa mediação prévia ao litígio judicial. Fomos a primeira agência reguladora que migrou para o portal do consumidor, né, o consumidor.gov, Ministério da Justiça, em 2016. O diálogo franco e aberto entre a magistratura, a agência reguladora e as empresas, como o que motivou este documentário, é o principal caminho para o progresso. A falta de conhecimento sobre a complexidade do setor e a deficiência de fundamentação técnica foram identificadas como causas centrais. Para corrigir isso, a ANAC iniciou um diálogo direto com o Conselho Nacional de Justiça. Além de informar melhor o judiciário, a agência busca usar tecnologia para fiscalizar as empresas de forma mais inteligente. Esse acordo que foi celebrado na semana retrasada, há 3 semanas atrás, com o CNJ, né, foi um pedido dele, né, assim, que a gente tentasse deixar mais claro para os juízes, né, para os magistrados, de quem é a culpa do cancelamento do voo, né? Então a ANAC desenvolveu um sistema que cruza um monte de informações para tentar identificar o motivo que levou o cancelamento de voo. Isso foi uma primeira iniciativa que a gente fez para a gente tornar o nível de informação que eles têm mais robusto na hora de tomar uma decisão de uma condenação, né? A solução para o impasse reside em qualificar o direito de ação. É preciso adotar uma postura judicial que valorize a tecnicidade, a observância de precedentes vinculantes e, fundamentalmente, a exigência de provas concretas do dano como prevê a legislação. Somente através dessa racionalização, a atividade jurisdicional poderá reforçar sua legitimidade e cumprir seu papel essencial na promoção de um desenvolvimento justo e previsível. A busca não é por menos direitos, mas por uma justiça mais consciente, uma justiça cuja fundamentação enfrente todos os argumentos, cuja interpretação harmonize as normas e cuja argumentação equilibre a proteção individual com o bem-estar da sociedade como um todo.